Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro do que está sendo falado na internet e de alguns dos temas mais buscados no Google. E está preparado para mais um aumento? Final de ano chegando, as contas apertam e nem o 13º dá conta, né? Pois é, e o cenário pode ficar ainda pior. Hoje o Copom está entre os temas mais buscados no Google. Isso porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reuniu para definir a nova taxa básica de juros. De 7,75% foi para 9,25%. Esse já é o 7º aumento seguido da taxa Selic, uma tentativa de frear a inflação que assola o nosso país. E para nos situar nesse cenário econômico e dar dicas de como superar mais uma alta, eu converso com a Ana Cláudia Arruda, que é conselheira federal do COFECOM, o Conselho Federal de Economia. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite. Prazer estar aqui com todos vocês para discutir, né, essa medida, né, mais uma medida, né, de alteração dessa taxa de juros tão importante, né, para todos os brasileiros e com repercussões tão fortes, né, na vida de todos. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como a gente já disse aqui, esse é o 7º aumento. Que manobra é essa que o governo vem tentando para frear a inflação? Bom, primeiro entender o que é a Selic, né? A Selic é a taxa básica de juros da economia que causa um impacto muito forte diretamente na vida de todas as pessoas, porque ela influencia as decisões de investimento, as decisões de tomada de aplicação financeira, né? Ou seja, ela influencia diretamente a vida das pessoas e isso mexe muito, né, com o dia a dia. E o Banco Central, diante dessas alterações da inflação, né, nós estamos aí convivendo com a inflação acumulada nos últimos 12 meses, 10%, que é uma inflação totalmente fora da meta. A meta prevista da inflação era de 5%, veja, a meta prevista era de 5% para o ano 2021, estamos aí nos acumulados nos últimos 12 meses, 10%, né, o dobro quase da inflação. O Banco Central tem utilizado como política de ajuste da inflação a alteração das taxas de juros dentro do que vem ser chamado regime de metas de inflação. Essa é uma política utilizada, uma política, eu diria uma política ortodoxa, né, utilizada pelo Banco Central. É uma política que não é a mais correta, digamos assim, né, porque poderíamos ter outros mecanismos, né, mas isso não tem sido utilizado, não tem sido, na verdade, praticado. O que tem sido feito, na verdade, é a utilização desse instrumento que afeta realmente a vida de todos os brasileiros, com repercussões muito fortes, porque inibe o consumo, inibe o investimento, e isso faz com que a gente entre num processo ainda mais intenso, né, de redução de perspectivas, né, de retomada de crescimento econômico, tendo visto que os investidores, as pessoas que querem retomar a atividade econômica, comprar, investir em seus negócios, né, eles precisam, né, de uma sinalização positiva de queda nas taxas de juros, porque eles precisam tomar financiamento, comprar estoques, melhorar suas atividades econômicas para poder tomar suas decisões. E isso influencia diretamente essas decisões de investimento, né, alterações na taxa de juros. E as perspectivas para 2022 ainda são piores. Né? Os analistas de mercado estão prevendo 2 dígitos já para 2022, o que seria muito desastroso para a economia brasileira. Né? Então, nós vamos entrar, portanto, num cenário muito complicado em 2022, tendo em vista aí essa prevalência, a gente poderia dizer, desse regime de metas de inflação que está aí e não tem sido, portanto, utilizado outros instrumentos, né, que poderiam ser utilizados pelo governo, né, de política econômica. Bom, você falou aí de chegar em 2 dígitos em 2022. E a poupança, como é que fica? Ela vai render mais ou menos com essa mudança? Olha, a poupança, inclusive, houve aí, né, quando a inflação ela ultrapassa aí aliás, quando a Selic ultrapassa 8,5%, há aí uma mudança. O Banco Central
faz, né, ele tem aí um regime de alteração, a correção da poupança, mas isso não altera muito não, as perdas são muito grandes, tendo visto que a inflação está corroendo, né, os rendimentos da poupança. Então, para quem tem recurso, a inflação é 10%, né? Então, e a Selic, a taxa de juros 9,25, né, o que corrói, né, os rendimentos da poupança. Né? Então, quem tem recurso na poupança está com perdas, mesmo com uma pequena alteração que vai haver agora. Então, quem tem recurso na poupança, os analistas, né, quem trabalha no mercado financeiro, recomenda que procure seus gerentes e procure aí melhores aplicações financeiras em renda fixa, que tem aí juros, que venham carregados aí com juros melhor aí do futuro, que tem aí um carregamento melhor com juros do futuro. Né? Existem aí outras oportunidades, né? Outros fundos aí que rendam melhor do que a poupança. A poupança realmente não está valendo, está muito complicado. Os rendimentos são, inclusive, negativos. Bom, e acho que uma coisa que interessa a todos nós é o que isso impacta diretamente no nosso bolso, no nosso dia a dia. O que pode aumentar ainda mais aí de carona nessa taxa? Olha, como eu falei, né, as perspectivas para 2022 é um aumento na taxa de juros ainda maior, o que, de certa forma, vai repercutir fundamentalmente no encarecimento do crédito, numa diminuição do financiamento, num arroxo ainda maior, não é, para os empresários, para o setor produtivo, né, uma elevação também na dívida pública, né, no beneficiamento para o setor financeiro, porque aí, nesse momento, o setor financeiro se beneficia muito com esses juros altos, né? Os detentores dos títulos públicos também, porque no momento que os juros sobem, né, e a perspectiva de elevação de juros no próximo ano, né, de 2 dígitos, beneficia quem tem títulos, né, ou seja, quem tem dinheiro, né, e pode comprar títulos da dívida pública ou aplicar no mercado financeiro, ou seja, quem tem dinheiro está se beneficiando mais uma vez, né? Que é a lógica da economia brasileira, né? Então, o que a gente tem? Mais uma vez, a gente tem aí o retorno, não é, da saga da economia brasileira, dos beneficiários, né, dos juros elevados. Né? Essa é a história da economia brasileira, infelizmente, o andar de cima continua sendo beneficiado, né? Como sempre foi, né? Então, e aí a saída seria o quê? Né? A gente tem que pensar em saídas e alternativas, né? As reformas. Né? Existem uma série de reformas que não foram realizadas, né? A reforma, e aí a reforma, por exemplo, tributária, tributar os grandes rendimentos, né? Lucros e dividendos, tributar salários elevados. A gente tem a reforma também dos privilégios, né, a reforma administrativa, combater os privilégios dos grandes salários, das mordomias do setor judiciário, né, do setor executivo, do setor legislativo, para que sobre recursos para a população miserável brasileira. Hoje nós temos aí um percentual muito grande de pessoas excluídas, onde grande parte da população brasileira está abaixo da linha de pobreza. Eu sou da cidade do Recife, eu estou, assim, a coisa está gravíssima, não só na região Nordeste, mas no Brasil todo. Os percentuais são altíssimos de índices, né, de abaixo da linha de pobreza. É impossível nós convivermos com isso em um país nessa magnitude, né, de exclusão social. Né? Então, já que nós estamos aqui numa TV, né, voltada para o setor judiciário, né, que a gente traga essa discussão, né, para que veja, né, se trate, né, se abra esse caminho, se repense isso para os próximos anos. É impossível nós convivermos com esse tipo de abuso dentro desse país. Né? Nós temos que reformar esse país nesse sentido de combate aos privilégios e uma reforma tributária que venha enfrentar, não é, a questão, uma reforma progressiva, não é, que tribute quem ganha mais, em termos de salários mais altos, e que tribute os lucros e dividendos, né, das grandes empresas e que seja justa, né? Porque hoje quem paga mais são os pobres, né? Porque eles pagam os impostos indiretos, que Ana, recai sobre eles.
Ana Cláudia, a gente sabe que final de ano traz pelo menos um alívio, que é o 13º. As pessoas já receberam aí a primeira parcela e a dúvida sempre vem. O que fazer com esse dinheiro? Pagar a conta, investir? Qual é a sua dica? Olha, a minha dica é quem tem dívida, pague as dívidas, né? Eu acho que é o primeiro passo. Não vá fazer comprar, como a gente chama, as blusinhas, né? As coisinhas, os presentinhos, não. Paguem as dívidas, se organizem, né? Comecem com as dívidas com os custos mais altos, com as taxas de juros mais altas, né? Tentem renegociar também dívidas com seus... renegociar as dívidas, né, mais altas também, renegociar prazos, prolongar prazos também e tentar reajustar essas dívidas. Esse é o primeiro compromisso que vocês devem fazer, pagar dívidas, depois comprar alguma coisa se for possível, mas inicialmente começar o ano pagando dívidas. Esse é o melhor dos caminhos, porque os cenários para 2022 eles não são otimistas, tá, gente? Então, esse é a principal questão que a gente tem que colocar aqui. Né? As previsões para o Brasil não são otimistas para 2022. Nós vamos começar com um ano muito complicado em 2022, em termos de crescimento econômico. E para a gente encerrar aqui, Ana Cláudia, a gente sabe que o salário não acompanha o aumento dos produtos que a gente vê diariamente. Qual é o segredo aí? O que o brasileiro comum pode fazer para evitar contrair ainda mais dívidas? Olha, primeiro, fazer pesquisa de preço, né? Então, a questão, eu sei que o salário é muito baixo, né? O salário, a pressão inflacionária, realmente ela corrói o poder de compra, né? Fazer pesquisa não é fácil, mas tentar substituir produtos e as donas de casa elas têm essa capacidade, né? Eu acho que reduzir, por exemplo, essas compras por impulso, compras por apps, né? As famílias têm muito, controlar essas compras, né? As crianças gostam muito de comprar por telefone, não é? Então a gente tem que ter esses cuidados, esses pequenos cortes, não é? Ajuda muito no nosso orçamento, tá? Então, é importante a gente ter esse controle. Isso, a conta de energia elétrica, por exemplo, né? Desligar as luzes da casa, a gente às vezes esquece, deixa as luzes acesas, isso representa no final do mês. E olha que o custo de energia elétrica tem sido uma coisa que tem pesado muito, né? A questão também do combustível, né? Para quem tem carro, tentar reduzir as viagens ou, de certa forma, maximizar mais a programação dos carros, ou tentar, não é? Isso tem sido muito importante para tentar reduzir os custos do deslocamento, tentar fazer aí realmente cortar custos, de forma bem inteligente, bem maximizar aí o máximo possível, né, essa redução, né, de custos, de forma a realmente sobrar alguma coisa e poder vocês fazer a chamada reserva de emergência, né, que é fundamental para ter um equilíbrio financeiro e mental, né, para passar essa fase. Bom, Ana Cláudia, muito obrigada por essas dicas e pela sua entrevista aqui. Obrigada a você. Muito obrigada. Bom, e agora a gente volta para as telas para saber o que mais tem sido pesquisado nesta semana na internet. Vamos lá. Começamos com o termo alerta laranja, chuvas intensas. Porque essa semana tivemos muitos alertas laranja e amarelo para várias regiões do Brasil. Não sei se a sua cidade foi atingida por esses temporais, mas aqui em Brasília, todo dia uma chuva daquelas de derrubar árvore, provocar quedas de energia e até queimar alguns eletrodomésticos. Essas pancadas de chuva ocorrem por causa de um ciclone na costa. Todo cuidado é pouco nessa época, né? E o ProUni também esteve nos trends depois de uma medida provisória ser publicada na terça-feira. O texto amplia o programa para estudantes do ensino médio de colégios privados que não têm bolsa de estudos. A novidade vale a partir de julho do ano que vem. Hoje o programa é válido apenas para estudantes da rede pública ou de colégios privados que não pagam a mensalidade. E o nome do ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco esteve entre os temas mais pesquisados hoje no Google. Pedro Eurico pediu afastamento do cargo e foi exonerado hoje, depois que a ex-esposa denunciou agressões domésticas. Segundo a vítima, ela era agredida e ameaçada de morte há mais de 20 anos. Ao longo da vida do casal, foram registrados 10 boletins de ocorrência.
Agora, em novembro, a ex-mulher conseguiu uma medida protetiva na justiça depois que o ex-secretário invadiu o prédio da vítima. Bom, e a gente vai agora para um intervalo rapidinho. Eu te espero no próximo bloco. Tá na Web está de volta e vamos começar o segundo bloco mostrando para você a fake news que está sendo desmentida na nossa editoria semanal do Instagram, #EraFake, que mostra as notícias falsas que circulam nas redes sociais. Inclusive, se você não segue a gente, o nosso IG é TV Justiça Oficial. Era fake a notícia de que a vacina da Covid-19 pode aumentar abortos ou até causar AVCs em pilotos de avião. A Anvisa informou que não houve aumento na ocorrência de abortos como resultado de reações a vacinas. A Febrasgo, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, também se pronunciou. Reforçou a importância da vacinação para gestantes e afirmou que as vacinas contra a Covid-19 são seguras e bem toleradas pelo grupo. E na programação da TV Justiça, a gente também está desmentindo uma fake news. Vamos ver. Hoje, além de combatermos a pandemia, nós precisamos diariamente combater notícias falsas a respeito de tratamentos milagrosos contra a Covid e várias outras doenças. Infelizmente, não existe nenhum medicamento ou chá que possa ser utilizado na forma preventiva. O chá de erva doce, por exemplo, além de não conter o Tamiflu, ele não pode e nem deve ser considerado tratamento ou preventivo para a Covid ou para a influenza ou qualquer outra doença. A melhor forma ainda de prevenção da Covid e da influenza H1N1 ainda é a vacinação e o uso de máscara. Então, sempre desconfie quando receber notícias de supostos tratamentos milagrosos e busque informação em fontes confiáveis. E para falar mais sobre essa fake news, eu chamo Emerson Luz, que é infectologista. Boa noite, doutor Emerson. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Bom, a gente já ouviu aí um pouquinho desmistificando essa fake news. Chá é bom para a saúde, mas não é remédio, né, doutor? Não, de jeito nenhum. O chá de erva doce, inclusive, já foi fake news em 2009, na epidemia de H1N1. E essas notícias são repetidas. Na gripe espanhola já tinha um remédio milagroso que era divulgado, que era cachaça com limão. Isso, inclusive, fez o preço do limão inflacionar de tal forma que era inacessível. Mas isso não é verdade. O chá de erva doce não tem Tamiflu. Bom, e a gente sabe que essa notícia falsa, ela viralizou alegando que o diretor do Hospital das Clínicas teria feito essa afirmação. E é o que geralmente acontece, né? Eles pegam o nome de um famoso aí, usam como se estivesse endossando essa afirmação. Isso reforça que a gente tem que ter sempre cuidado, checar as fontes antes de ir espalhando uma notícia, doutor Emerson? Exatamente. Se citou uma instituição de renome ou um profissional, vai lá na página da instituição, verifica, vê se realmente tem essa notícia lá. É muito fácil desmascarar essas fake news se as pessoas tiverem vontade. Não simplesmente receber, achar que é muito bom, seria ótimo se fosse verdade, mas não é. Então, tem que ir lá na fonte pesquisar. Bom, então vamos falar agora de uma outra coisa que infelizmente não é fake news, que é essa nova variante aí, a Omicron. Atualiza aí pra gente como é que está a situação dessa variante, doutor Emerson. Essa variante, ela tem uma maior transmissibilidade. Ela passa mais facilmente de uma pessoa para outra. Estimam até que essa capacidade é 8 vezes maior do que as variantes que estão circulando no momento. Mas ela tem sintomas também diferentes, fadiga, dor nas juntas, nas articulações, dor no corpo. E ela realmente está sendo analisada. Qual a eficácia da vacina? Nós sabemos que a vacina vai manter uma eficácia e é o melhor remédio.
Bom, a gente teve um probleminha aqui, travou. Nós vamos tentar voltar. Voltamos aí, doutor Emerson, por favor, repetir aí para nós. Tive um probleminha. E realmente, essa variante, ela circula mais e ela se garante em pessoas que não foram vacinadas, que sustentam. Os países onde ela passou a dominar são países de baixa cobertura vacinal. Bom, e hoje saiu uma notícia que pode ser um alento aí, né? Que as vacinas que a gente já tem, quando chegar a terceira dose, elas podem ser eficientes, é isso? Exatamente, elas conseguem ampliar na terceira dose, ampliar em até 25 vezes o nível de anticorpos neutralizantes, fazendo com que tenha uma eficácia assim. Por isso é muito importante ser vacinado. Não sabemos ainda exatamente qual vai ser o comportamento da variante Ômicron no Brasil, que tem uma adesão muito boa à vacinação e temos que continuar assim. É a chance do Brasil mostrar que ele é exemplo para o mundo na prevenção da Covid-19. Bom, e a gente viu aí que as vacinas falaram que seriam 3 doses da mesma vacina, tanto no caso da Pfizer quanto no caso da Coronavac. E a combinação de vacinas? Já existe algum estudo? Ela pode ser tão eficiente quanto ou não? Os estudos ainda estão em andamento, comparando justamente essa mudança de tipo ou de plataforma de vacina. Os resultados são promissores, mas por enquanto o Ministério da Saúde tem recomendado fazer uma terceira dose, que é diferente da dose de reforço. A terceira dose é fazer a mesma vacina que fez no início. A dose de reforço é trocar do tipo de vacina. Por exemplo, fez 2 de Coronavac e faz um reforço de Pfizer. Vamos esperar mais estudos então, né, doutor Emerson, antes de saber melhor. Exatamente. Os estudos estão em andamento, são promissores, mas temos que esperar eles serem revisados pelos colegas que estão revisando, pelos cientistas, e realmente é uma doença muito nova e nós temos que ter muita cautela com todas essas notícias. Por isso que é muito importante checar lá na fonte para descartar fake news da nossa vida. E uma coisa que a gente não pode descartar é a prevenção, né? Mesmo com uma variante diferente, os cuidados continuam os mesmos, né, doutor Emerson? Temos que lembrar que a vacinação é um dos pilares da prevenção. Temos que continuar usando máscara em locais fechados, evitar aglomeração, higienizar as mãos constantemente para formar esse conjunto de medidas para prevenir a Covid-19. É muito importante continuar, sim, cuidando e evitando aglomeração. E por falar em aglomeração, fim de ano está chegando aí, a gente sabe que muitas cidades já cancelaram as festas de Réveillon. Agora cada um tem que fazer a sua parte, né? Vai querer comemorar o Natal, Ano Novo ali, mas com cuidado, né, doutor Emerson? Exatamente. Temos que fazer festas ou celebrações com aquele núcleo, vamos falar de núcleo duro da família, as pessoas que realmente têm os mesmos hábitos de prevenção da Covid-19. Pessoas que já se conheçam, que têm essa intimidade e sabem realmente se estão vacinados, que têm os mesmos cuidados. Nada de colocar pessoas estranhas ou pessoas vindo de regiões onde tem um alto número de casos. Tem que evitar. As festas têm que ser as celebrações mais curtas também e evitar realmente quebrar esse distanciamento. Ainda temos que ter cautela e ter cuidado. Essa variante, ela chama atenção justamente por passar muito fácil de uma pessoa para outra. E a gente pode esperar aí o surgimento de novas variantes, mantendo esse cuidado aí, mas com preocupação? Quanto mais o vírus circular, mais fácil vai aparecer uma variante. Então, nós vemos lá no continente africano uma cobertura vacinal que chega a 10% no continente. É muito baixo. Isso faz com que circule mais o vírus e a chance de aparecer as variantes. Uma variante é uma mutação genética, é uma adaptação do vírus, que pode ser benéfico para o vírus, nesse caso está sendo, porque ele se espalha mais. Até o momento não há óbitos registrados com essa variante, mas pode sim levar um grande número de pessoas aos hospitais, aos postos de saúde e levar assim ao colapso da saúde, caso não sejam feitas as medidas preventivas. E a gente sabe que essa variante é nova. Quanto tempo aí a gente pode prever para ter mais informações sobre ela e saber realmente com o que a gente está lidando? Temos que pensar sempre em semanas. Esses estudos levam algumas 3 semanas, 4 semanas, onde são analisados, às vezes 2 meses, onde é analisada a eficácia da vacina, o número de anticorpos ou os casos de reinfecção. Essa variante é muito importante destacar que ela foi identificada agora, mas provavelmente ela já estava circulando antes. Foi uma médica lá da África do Sul que desconfiou pelo aumento no número de casos, principalmente jovens com fadiga e dor no corpo. Ela desconfiou que tinha algo errado acontecendo,
acionou as autoridades sanitárias, que foram muito competentes em identificar essa variante. E agora o mundo todo está cuidando para saber o que vai acontecer. E é importante, caso a pessoa sinta qualquer sintoma aí, fazer o teste? Tem que fazer o teste. Uma coisa interessante é que o RT-PCR continua detectando essa variante. E isso faz pensar, se o RT-PCR detecta, ele consegue ter um código genético que consegue ler, identificar, é como se fosse a digital da variante, provavelmente a vacina vai funcionar. Então, além de fazer os testes, as pessoas têm que vacinar. O vírus pode passar para pessoas vacinadas, mas o risco de ser grave é muito menor. Bom, a gente espera que seja um final de ano com notícias melhores, né? Muito obrigada pela entrevista, doutor Emerson. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação. Bom, eu vou ficando por aqui. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Na semana que vem tem mais assuntos da web para você. Tchau!